O isolamento é necessário no processo de preparação para viver o chamado de Deus. Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre o chamado de Deus, o processo de preparação para viver o chamado do Senhor em sua vida. Eu percebo que vocês têm muitas dúvidas assim sobre isso e sempre tem perguntas aqui. E eu já lancei uns 2 ou 3 vídeos que eu me lembre do final do ano passado para cá falando sobre isso para ajudar vocês aí nessa caminhada de descoberta do chamado de Deus, do que Deus tem para fazer em sua vida, da área a qual Deus vai te usar. E uma coisa que eu observo é que muitas pessoas que viveram o chamado de Deus, que o Senhor elevou em cargos ali, que foram influentes na Bíblia, elas passaram por esse processo do isolamento. Deus as separou por um tempo para que elas fossem forjadas para viver o propósito dele. Então eu observo que em alguns momentos será necessário você ser isolado um pouco. E isso há um propósito. Não é porque Deus quer o seu mal, não, é porque há um propósito. Então, se Deus é quem está fazendo isso, é porque ele tem um propósito. Quando a gente lê a história de José mesmo, observe o quanto que José sofreu. Ele foi ali retirado da família dele e foi separado de um modo assim bem difícil, mas ali havia um propósito. Foi Deus quem quis assim. Foi Deus quem conduziu a vida dele. Ele precisava passar por aquele processo antes de se tornar governador, para que ele pudesse executar com excelência aquilo que Deus iria lhe entregar. Ele precisou ser separado por um tempo e forjado ali, preparado no esconderijo. E o processo de isolamento é um pouco difícil, porque por mais que tu seja uma pessoa mais reservada, né, que você não goste muito da socialização, mas vão ter momentos que tu vai sentir falta da socialização e tu vai querer socializar e Deus vai falar assim, não, não é tempo, eu não quero, hoje não, agora não. Então é um pouco difícil esse processo, porém necessário. Esse processo não vai durar para sempre, mas possa ser que você passe por ele. Algumas pessoas vão passar por mais tempo, outras por menos. Possa ser que outras nem cheguem a passar, porque tem processos de aprendizado que algumas pessoas vão conseguir passar e aprender, estando ali acompanhadas, já outras não. Outras vão precisar ser isoladas, separadas, para então poder entender o propósito e aprender aquilo ali. Porque nem todo mundo é igual, cada pessoa funciona diferente. Então, Deus não vai pegar algo e aplicar na vida de todo mundo igual. Ele tem a forma de trabalhar diferente em cada um. Alguns vão passar por um tempo curto, outros por um tempo mais longo, outras talvez nem chegue a passar. Mas se caso você estiver passando, saiba que é um processo assim essencial para que você possa aprender e avançar. Então, se Deus te colocou aí nesse processo de estar mais sozinho, não questione, não reclame, mas tente entender ali o processo e aprender durante o processo. Uma das coisas que eu percebo é que as pessoas se assustam muito ao ouvir alguém falar que mora sozinho, que vai passar um tempo sozinho, que vai viajar sozinho. Parece que é algo assim assustador para algumas pessoas. E quando eu paro para olhar a vida de pessoas que têm esse tipo de comportamento, de ficar colocando medo nos outros, porque são pessoas que elas carregam um medo muito grande dentro de si. Quando você vê uma pessoa que não sabe ficar só, quer ficar o tempo todo acompanhada, isso é um pouco estranho, porque tem momentos que é necessário a gente ficar só, curtir a nossa companhia também, ficar com Deus ali, ter o nosso momento, e tem gente que nunca fica só. Tem gente que se vai no mercado, eu quero ir no mercado, vamos comigo? Tem gente que se vai no shopping, vamos comigo? Todo lugar que a pessoa vai, ela tem que ter alguém junto com ela. Então isso aqui não é uma coisa legal, isso daqui não é normal, é uma pessoa que ela não sabe se aproveitar. Aproveitar o tempo dela com ela mesma e com Deus. Então, quando eu paro para analisar pessoas que ficam com esse medo quando veem alguém falar que foi morar só, que está só, e que está passando um tempo só, que vai viajar só. Tem muita gente aí que viaja sozinho e aproveita, conhece lugares do Brasil e do mundo. E você vê que a pessoa consegue encontrar felicidade ali, estando só. E quando eu paro para analisar pessoas que têm esse comportamento de ficar assustada, né, quando vê alguém falar que está só, são pessoas que elas não romperam na vida. Tem alguma coisa ali na vida da pessoa que está travada
e não conseguiu avançar, não conseguiu evoluir. Por quê? Por causa do medo. Talvez ela não tenha se permitido passar por esse processo aí de se resguardar um pouquinho, que possa ser que Deus até tinha isso para ela. Deus queria colocá-la nesse tempo para que ela pudesse aprender e avançar. E a pessoa não se permitiu. E além dela não se permitir, ela não aguenta ver outra pessoa vivendo aquilo ali, porque para ela aquilo é anormal. Então eu acho super estranho quando eu vejo pessoas achando anormal alguém que mora só, alguém que escolheu estar só, seja por um tempo, ou tem pessoas que decidem viver a vida assim, né? Resolvem não casar, não ter filhos. E eu, sinceramente, não vejo problema nenhum, isso é algo pessoal. A Bíblia fala, né? Não é bom que o homem viva só. Mas a Bíblia não obriga ninguém a casar, nem a ter filhos. Isso é algo da pessoa. Então, se a pessoa não quer, se ela quer viver a vida assim, ok, é uma opção dela, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado, entende? Então, eu tenho essa visão, né? Possa ser que outras pessoas não concordem, mas tudo bem, eu tenho essa visão. Cada um decide viver ali conforme Deus quer e conforme o seu propósito, porque eu creio que Deus ele respeita ali a necessidade da pessoa. Tem gente que não tem necessidade de estar o tempo todo acompanhado. Eu conheço pessoas que não tiveram filhos e falam que vivem muito bem e que são felizes assim. Só é ali o marido e a esposa e a pessoa está bem, está feliz. E tem gente que não casou e vive bem também, vive feliz. Então, assim, eu não sou a favor desse negócio de você obrigar a pessoa a fazer coisas. E dentro da igreja acontece muito isso, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto porque o foco aqui não é necessariamente esse. Então eu vejo que tem pessoas que não romperam na vida em nenhum sentido, nem espiritual, nem aqui na sua vida terrena, porque elas não se permitiram viver essa fase de isolamento. E é uma fase que às vezes Deus quer que você passe. Se você não passar, sendo que aquilo está dentro do propósito de Deus, você não vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você não vai avançar do modo que Deus quer que você avance. Então, muita gente, assim, eu conheço pessoas que são talentosas, tem muita desenvoltura, habilidade para algo específico, mas a pessoa fica o tempo todo sufocada, com gente em cima. E você para observar, né? E percebe que ela não avançou por conta daquele excesso. Sabe aquele excesso, aquele sufoco de gente em cima o tempo todo? Isso aqui tem que ter um limite. Então, às vezes, Deus te coloca nesse processo para te moldar um pouquinho, para te mostrar coisas que tu precisa desenvolver, algumas áreas que tu precisa se aprofundar, situações que você precisa melhorar, feridas que precisam ser saradas. E eu lembro que há alguns meses atrás, quando eu cheguei aqui, né, meu propósito já era vir para uma casa, para eu ficar sozinha, eu e Deus. Eu tinha esse propósito dentro do meu coração, eu sempre orei para viver essa fase aqui. Só que Deus falou que não era para eu fazer assim, ele me falou para fazer do jeito dele. Ele mandou ir para um lugar, ficar um tempo, fazer um propósito lá, com aquelas pessoas eu fiz. Ok, mas ele começou a falar assim para mim: eu quero você um tempo sozinha, porque eu entendi que Deus tinha um propósito ali, nesse processo de eu ficar sozinha, eu e ele. Antes eu achava que era só algo que eu queria, que Deus não queria. E depois, conforme eu fui orando e apresentando a Deus, eu entendi que Deus tinha esse processo para mim. Ele queria que eu vivesse essa fase aqui. E aí ele disse assim: eu quero você um tempo sozinha. Então eu entendi que não era só a vontade minha, mas que era também a vontade de Deus. E durante esses meses, Deus tem me mostrado tanta coisa que eu preciso consertar, que eu preciso moldar. Áreas da minha vida. Eu tenho me aprofundado mais em intimidade com Deus. E Deus tem trabalhado em mim muitas coisas, só que é um processo entre eu e Ele. É algo que só Ele pode mexer. Eu tenho permitido que Ele mexa. Coisa que quando eu estava acompanhada com muita gente ali, perto de mim, conversando, sufocando, eu não conseguia ouvir Deus falar comigo desse modo que eu consigo ouvir aqui. Porque eu tenho uma clareza maior. Às vezes você está em um lugar e você percebe que você perde até a sua identidade, porque as pessoas ficam querendo te forçar a ser alguém que você não é. Então, pessoas que têm personalidade, você consegue permanecer sendo fiel a quem Deus quer que você seja, a quem você é de verdade, a quem você foi chamado para ser. Porque eu já estive, assim, em lugares onde as pessoas queriam me moldar e me tornar quem elas queriam. E eu falava: não, eu sou assim, eu funciono assim, então eu não vou ser quem você quer que eu seja. Então eu consegui me manter, preservar a minha essência ali. Já estive em lugares corrompidos
E Deus falava para mim assim: olha, não se adapta, porque você está aqui com um propósito, mas você não é isso aqui. Então, não se adapta a isso aqui. Continue sendo quem você é, quem eu te chamei para ser. Então, naquele processo ali, Deus quis me ensinar que eu vou estar em lugares, em alguns momentos específicos, que eu vou estar ali, mas eu vou ter que entender quem eu sou em Cristo, entender a minha identidade e não me corromper por conta dos lugares. Porque eu tenho um chamado que eu vou passar por muitos lugares. Então você que tem chamado missionário, entenda que tu vai estar em muitos lugares diferentes e tu vai ver coisas que tu não quer ver. Tu vai viver coisas que tu não queria viver, mas que fazem parte do propósito, que faz parte do processo de Deus em sua vida e você terá que passar. Então, eu fui entendendo isso. Só que aí Deus me tirou dos lugares e me colocou em um processo de isolamento entre eu e Ele. E eu tenho aprendido muita coisa nesse processo. Por exemplo, algo que eu tenho pedido a Deus para trabalhar muito em mim é na mansidão. Porque a mansidão é fruto do Espírito. Isso aqui é essencial na vida do cristão. A gente tem que ter a mansidão. Então, eu tenho orado muito e pedido ao Senhor: Pai, trabalha nisso aqui em mim. E eu observei já dentro de algumas situações que ocorreram que foi uma fase de teste. Deus tem trabalhado isso em mim, na mansidão, como dentro da palavra, eu orando, buscando mais de Deus, lendo a palavra e me aprofundando em intimidade. E eu passei por processo de teste já e tenho passado para ver se eu estou adquirindo aí essa mansidão. Então eu tinha observado que Deus tem me moldado nisso, a forma de falar, de pensar também, como agir quando ficar irritada. Então Deus tem trabalhado muito isso aqui em mim. Se eu estivesse com muitas pessoas ao meu redor, eu não iria aprender isso aqui. Então eu precisava passar por esse processo para entender isso. Outra coisa também que eu peço a Deus para trabalhar sempre em mim, sobre a questão da feminilidade. Nós que somos mulheres, a gente percebe que o mundo tem introduzido muitas ideologias para destruir quem Deus quer que nós sejamos, tanto mulher quanto homem também. Mas falando sobre mulher, você observa que o inimigo tem intensificado essas ideias, esses argumentos. É por isso que lá em 2 Coríntios 10:5 fala sobre isso. Sobre nós destruirmos argumentos do maligno, porque o inimigo tenta infiltrar em sua mente que a mulher não pode ser feminina. Então a gente observa que de fato o inimigo lança muitos argumentos. E se a gente não vigiar, a gente se corrompe, porque vai chegar um momento que de tanto aquilo ser falado, você pode começar a considerar aquela hipótese ali. E a gente vê dentro da igreja muitas mulheres que não entendem ali qual o papel da mulher dentro do relacionamento, por exemplo, e querem ser superior ao homem, querem ir para o lugar do homem. Eu vejo muito isso em pessoas que estão dentro de igreja, que têm cargos e que têm esse tipo de comportamento. Então eu comecei a orar e falar: Deus, eu não quero ser assim. Eu vi muito isso em muitos lugares que eu fui, que eu estive, e eu não quero ser esse tipo de mulher aqui. Eu quero ser a mulher segundo a Bíblia. Então trabalha isso em mim, na feminilidade. Eu tenho orado quanto a isso. E Deus tem trabalhado. Deus tem me mostrado quais as áreas em que eu preciso ser moldada. Isso dentro desse processo de isolamento, que é necessário, tem sido necessário para mim e é essencial. Então, quando alguém ouve, né? Ai, tu vai ficar sozinha, tu mora sozinha, nossa, como tu consegue ficar sozinha? Eu já ouvi muito isso. Pessoas me perguntando, como que tu consegue ficar sozinha? Eu não estou sozinha. Primeiro que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, então eu não me sinto sozinha nunca. E é uma fase que tem sido de muito aprendizado. Eu não poderia, de modo algum, ir para um casamento sem ter passado por essa fase aqui, que Deus tem me colocado. Eu sei que Ele tem isso para mim, que Ele tem outras fases aí mais à frente. Só que essa fase aqui de preparação tem sido essencial, tanto para viver o chamado de Deus em minha vida, quanto para ser uma esposa futuramente, construir uma família, ser uma mãe. Então, eu não poderia passar por essa fase que vai vir mais à frente, sem antes ter passado por essa fase do isolamento. Então, para pensar, será que Deus não quer que tu passe por essa fase aqui? Ore quanto a isso, porque possa ser que Ele tenha isso para você e você nem saiba. Então, se permita ser moldado por Deus do modo que Ele quer. Deixa Ele fazer como Ele quer. Se Ele quiser te isolar por um tempo, deixa Ele fazer. Se Ele não tiver isso para você, amém também. Mas
Saiba que se Ele te colocar nesse processo aqui, não pense que é algo ruim, mas entenda que tem um propósito. E com certeza você sairá dessa fase aí, caso você esteja passando, esteja se sentindo só em alguns momentos, porque quando a gente mora só é muito bom, é uma fase muito incrível. Só que é um processo também, uma fase que você pensa demais. E nesses pensamentos você pode acabar pensando coisas que não são boas. Você pode, em alguns momentos, se sentir sozinho, mesmo Deus estando ali com você. Você fica assim, nossa, uma presença física também é um pouco importante em nossas vidas. Mas assim, se Deus te colocou aí, saiba que Ele tem coisas para te ensinar. Então, respeita o processo de Deus em tua vida e tenta aproveitar e aprender durante esse processo aí, porque essa fase pode ser essencial aí no seu processo de preparação. E eu espero que eu tenha ajudado você aqui com mais esse vídeo, foi mais uma conversa mesmo aí. Eu espero que você tenha sido edificado, compartilha com mais alguém, que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, a paz do Senhor, importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.